Deus condena o relacionamento homossexual. Eis um assunto do momento, sem dúvidas: o relacionamento homossexual. Muito tem se falado a respeito, mas as abordagens feitas, especialmente pela mídia em sua maioria, são abordagens tendenciosas, como uma reportagem feita, na qual aparecia apenas um profissional falando sobre o assunto e atendendo à mensagem que a emissora queria transmitir. A mensagem de que temos de aceitar as diferenças, de que temos que respeitar a decisão de cada um, de que quem não aceita essas diferenças é preconceituoso, quadrado, fundamentalista. Embora a mídia esteja forçando a barra para que a sociedade aceite o relacionamento homossexual como algo normal, natural, Deus não vê dessa forma. O homem quer provar, por meio do conhecimento humano, que o relacionamento homossexual é algo comum, mas segundo Deus, não é. Deus, o Criador, condena essa prática, e a origem disso, na verdade, não tem a ver com condição psicológica ou fatores genéticos. Os profissionais estão tentando entender as causas, mas não reconhecem a origem da questão. Querido, um dia, Deus criou o homem e a mulher e disse que eles seriam um para o outro. Deus fez o homem para se relacionar com a mulher e a mulher para se relacionar com o homem. Isso é bem claro, diz a palavra de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Ainda diz a palavra de Deus: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Não há nada na Bíblia que nos dê margem para acreditar que Deus um dia aceitaria a união de homem com homem e de mulher com mulher. A diferença entre o corpo do homem e da mulher demonstra a vontade do Senhor. O corpo de um complementa o corpo do outro, só assim podendo acontecer a geração de uma nova vida. Alguém veio questionar comigo, dizendo que Jesus nunca havia falado sobre isso, que isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus falou sobre a união do homem e da mulher, sim. Aliás, ele citou o texto do Antigo Testamento. Disse Jesus: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 8. Significando que Deus continuava com a mesma ideia. Relacionamento sexual é entre pessoas de sexos diferentes, homem com mulher e mulher com homem. O apóstolo Paulo também disse: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Deus condena o relacionamento homossexual e a Bíblia é bem clara sobre isso. Segundo as Escrituras, Deus entregou os homens às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Romanos capítulo 1, versículo 24. Ainda diz mais: Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. A linguagem bíblica é forte. Enquanto os seres humanos vão achando tudo normal e natural, Deus diz que homens e mulheres mudaram o uso natural, deixaram o uso natural, cometendo torpeza. O texto ainda diz que Deus os entregou a um sentimento perverso. Diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, versículo 28. Mas você pode me perguntar, por que Deus fez isso? Os versículos 21 e 22 deste mesmo capítulo de Romanos respondem: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22. Os homens não quiseram tomar conhecimento de Deus, deixando-o de lado e vivendo da forma que achavam melhor, tornaram-se loucos. Sendo assim, mostraram toda a podridão que tem dentro de si. O homem sem Deus não tem limites, é louco. O homem sem Deus não tem noção do quanto lhe desagrada, praticando tais atos ou consentindo com a sua prática. Mas a questão é que Deus continua reprovando o relacionamento homossexual, mas não deixa de amar os homossexuais. Ele continua amando todas as pessoas, mas condena essa e outras práticas. O que as pessoas dirão? Deus é homofóbico? Deus é preconceituoso? Deus é tapado? Deus é quadrado? Não vejo ninguém falando isso dele. O Deus que condena o relacionamento homossexual é o mesmo que condena a homofobia e quer o bem de todos os homossexuais. Nós cristãos devemos fazer a mesma coisa, condenar o pecado do relacionamento homossexual, mas amar os homossexuais, já que devemos amar a todos. Deus nos abençoe.